Um fumante compulsivo, aquele que consome em média cerca de 20 cigarros por dia e vai ter câncer no pulmão e vai morrer, desgraçado, terá sérios problemas cardiovasculares. A ordem de grandeza do número de cigarretes consumido por esse fumante durante 20 anos é de 10 a 2, 10 a 3, 10 a 5, 10 a 7, 10 a 9. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o BF Bruno Fernandes, seu professor de física aqui no Desesperando. Vamos fazer essa questão tradicional de vestibular, de prova, etc. Questãozinha de ordem de grandeza. Então a ordem de grandeza, só para a gente relembrar, ela quer saber o quanto o número é grande, né? Ela não precisa saber com precisão o quanto é realmente o número, mas só o quanto ele é grande. Tá? E aí a gente precisa saber qual é a potência de 10 relacionada a isso. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é uma série de regrinhas de 3, né? Parece até uma questão de química, né? Que química é tudo regra de 3, né? Léo Felipe vai ficar bravinho com o BF, vai querer me bater, mas é isso mesmo, química é tudo regra de 3, não é? Então vamos lá. Ele fala o seguinte, 20 anos, né? Detalhe, né? Ele fuma 20 cigarros por dia. Então a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, é contar quantos dias a gente vai ter em 20 anos, né? Porque ele informou pra gente que o cara fuma 20 cigarros por dia. Então primeiro vamos fazer assim, olha só, 20 anos, quantos dias tem em 20 anos, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que lembrar, né? Aí não é física, aí é lógica, né? Se você vive nesse planeta, você sabe que um ano tem 365 days. 365 dias. Certo? Isso aí é um ano. 20 anos tem quantos dias? Regrinha de 3. Então, 20 anos. Olha a química aí. Tem X dias, né? Aí multiplica cruzado, né? Regrinha de 3, né? Aquela coisa difícil, esse multiplica com esse multiplica com esse, né? E aí fica x vezes 1 dá x, e 20 vezes 365 a gente vai ter que fazer agora esta continha. Eu vou fazer aqui no cantinho, né? 365 vezes 20, 0... 2 vezes 5 dá 10, vai 1. 6 vezes 2, 12, mais 1 dá 13, vai 1. 3 vezes 2, 6, mais 1 dá 7. Então dá 7.300 days. Então em 20 anos são 7.300 dias, tá? E aí o que acontece? Agora eu tenho que descobrir quantos cigarros o cara vai fumar. E agora mais uma regrinha de 3, né? Se em um dia o maluco fuma 20 cigarros em 7.300 dias, ele vai fumar quanto? X cigarros, tá? Você podia fazer direto? Podia fazer direto, só a matemática já está mais avançada, você podia fazer direto, não tem problema nenhum, tá? Mais uma vez eu vou, ó, cruzar. E aí cruza. E aí fica x vezes 1 dá x. E 7.300 vezes 20. Tá? Vamos fazer essa continha? Opa, vamos aproveitar aqui. 7.300 vezes 20. 0. 2 vezes 0 dá 0. 2 vezes 0 dá 0. 2 vezes 3 dá 6. 2 vezes 7 dá 14. Então dá 146 mil cigarros. Agora, amiguinho, você imagina a nicotina e as outras substâncias maneiríssimas que tem no cigarro, de 146 mil cigarros, indo para o pulmão dessa criatura. 146 mil cigarros. Agora eu tenho que descobrir a ordem de grandeza. Agora, como é que a gente faz isso? Bom, primeira coisa, você tem que colocar o número. Deixa eu apagar aqui a continha. Apagou.
tem que pegar esse número e colocar em notação científica. O que é notação científica? A notação científica é uma notação que a gente usa para poder não ficar escrevendo esses números ou super gigantes ou super pequenininhos, certo? E a notação científica é, você tem o primeiro númerozinho aqui, deixa eu botar aqui colorful, colorido. Um primeiro númerozinho aqui, vezes 10 elevado a uma determinada potência, né? E qual é a outra regrinha? Esse número nzinho aqui tem que ser um número maior do que 1 e tem que ser menor do que 10, certo? E aí o mzinho pode ser um número positivo ou pode ser um número negativo. Ele vai ser um número positivo quando for um número maior do que 1. E vai ser um número negativo quando for 0, qualquer coisa, tá? Então aqui a gente tem o número 146.000 que a gente quer transformar isso em notação. Então eu gosto de fazer assim. Primeiro, cadê a vírgula? A vírgula está aqui, né? Então, na verdade, isso aqui é 146.000,0, só que aí na prática a gente não escreve vírgula 0. Então, repara o seguinte, será que o primeiro númerozinho aqui pode ser 146? Não, né? Porque 146 é maior do que 10. Será que pode ser 14,6? Também não, porque 14 é maior do que 10. Será que pode ser 1,46? Pode, porque 1,46 é um número maior do que 1 e menor do que 10. Então, repare que a vírgula ela vai ter que andar daqui até aqui, né? Então, vai ficar 1,46, tá? Então, obedecendo essa regra, o número tem que ser maior do que 1 e menor do que 10, o primeiro. E agora eu tenho que botar a potência de 10, tá? Qual vai ser o valor que eu vou botar na potência de 10? O número de casas que eu andei. Tem professor, a maioria, né, professor de matemática, ensina para esquerda, para direita, adiciona, não sei o que lá. Eu achei sempre isso, quando era aluno, uma confusão. Então, eu gosto de fazer com a vírgula. Com a vírgula, você não precisa pensar se é para direita ou esquerda. Eu só vou ver o seguinte, quantas casas eu andei aqui, tá? Então, andei, ó, eu tava aqui, minha vírgula, ela tem que vir para cá. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ela andou 5 casas. Mas, Befinho, como é que eu vou saber se eu não decorar o que meu professor imbecil de matemática falou? Né? Se é positivo ou negativo. Agora é mole. 146.000 é um número maior do que 1. Não é isso? Não é 0, alguma coisa. Se fosse 0, alguma coisa, o expoente seria negativo. Mas como é um número maior do que 1, o expoente vai ser positivo. Então andei, de novo, 1, 2, 3, 4, 5. Então andei 5 casas decimais. Portanto, é esse valor que eu vou colocar aqui, ali em cima, tá? Então isso aqui a gente depois pode até fazer a prova dos 9, né? Fazer o reverso. Isso aqui nada mais é do que 1,46 vezes, né, 1 com 5 zerinhos, né? Que é 100.000. 100.000. Então você tem aqui 1,46. Se você multiplicar aí por 100.000, 1, 2, 3, 4, 5. Você vai voltar aos 146.000, tá? Isso aqui é notação científica. Ah, você escreveu o número em notação científica. Ainda não é a resposta do problema, porque você vê que na resposta do problema só tem potência de 10. Então agora a gente tem que determinar qual é a ordem de grandeza. Agora é moleza. A ordem de grandeza nada mais é do que esse númerozinho aqui, ó, a potência de 10. Tá? Essa é a ordem de grandeza. A resposta seria a letra C. C de várias coisas legais, né? Então pensa aí uma coisa legal que começa com a letra C. Não posso falar aqui, né? Somos uma família. Bom, então ordem de grandeza 10 a 5. Agora, ó, cuidado. Cuidado, porque sempre tem um desgraçado, sempre tem um professor filho da mãe, né? Pra não falar outra coisa. Pode falar, filho da puta. Que quer te sacanear. E aí vai botar uma questão que pode acontecer o seguinte, tá? Isso é uma regrinha que você tem que decorar, tá? Não pergunta por quê, porque isso tem a ver com estatística e isso não interessa pra gente aqui. Gosta só decorar e pronto. Se esse númerozinho aqui, tá? Quando você escrever a anotação, se esse númerozinho aqui, tá? O nzinho aqui, for maior do que 3,16, tá? Maior do que 3,16, a ordem de grandeza não vai ser só a potência de 10. Vai ser a potência de 10 e aí você tem que somar mais um aqui na potência de 10, tá? Vamos dar um exemplo. Vamos supor que em vez de 146.000 aqui,
né, fosse, por exemplo, 40 anos. 40 anos seria o dobro, né? Vamos fazer a conta aqui rapidinho de quanto seria o dobro de 146. 146 vezes 2, 12 vai 1. 4 vezes 2 dá 8, com 1 dá 9, né? Não vai dar certo. Teria que ser por mais um. Então, olha só, vou inventar um número aqui qualquer. Pronto. Vamos supor que você consumiu a vida inteira 400 mil cigarros. Tá? 400 mil cigarros. 400 mil cigarros seria 1, 2, 3, 4, 5. Seria 4 vezes 10 elevado a 5. Tá? E aí, depois que a gente escreveu em notação científica, repara que esse número 4 aqui, ele é maior do que 3,16. Então, nesse caso, a ordem de grandeza não é 10 a 5. Eu tenho que somar 1 ao expoente. A ordem de grandeza, nesse caso, seria 10 elevado à sexta potência. Tá? Você não precisa saber por quê. De repente você ficou curioso, tá? Mas só na faculdade que a gente vê isso. Por que é 3,6 e não 5, né? Que a gente está acostumado que tem que arredondar com 5. Não é. Aqui, para determinar a ordem de grandeza, se a gente tem que somar 1 ou não expoente, é esse númerozinho escroto aqui, que nada mais é do que o log de 10. 3,16, tá? Então decora esse número, mas aqui não precisou essa brincadeira, porque esse número foi menor do que 3,16, 1,46, então a ordem de grandeza é apenas 10 elevado a 5. Tá legal? Então, questãozinha show de bola. Jamais você pode errar uma questão de ordem de grandeza. Já sabe como é que funciona, né? Já sabe que você está aqui no Desesperando. E aqui você aprende fazendo o quê? Exercitando. Então é isso aí. Grande abraço. Prazer, como sempre. Eu sou o BF. Beijão. Fiquem com Deus.